Hoje nós vamos falar, baseados no capítulo 31, o novo tempo anunciado por Deus. Amém? Eu queria só recapitular o que nós falamos na semana passada, tratando do capítulo 30. Nós falamos sobre como viver com confiança em tempos de aflição. Nós vimos o caminho que é necessário, crer que tudo pode ser modificado pela intervenção de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa intervenção, observar o livramento proposto por Deus, aceitar o remédio oferecido por Deus e viver na dinâmica da promessa de Deus. Foi o que nós falamos na semana passada. Quando nós estamos hoje trabalhando no capítulo 31, nós estamos falando sobre o novo tempo proclamado, anunciado por Deus. O capítulo 30 e 31, eles caminham num desenvolvimento, numa dinâmica. Por isso nós vamos continuar essa dinâmica hoje. Jeremias está nos abençoando, nós que já sofremos um pouco com Jeremias, e nós estamos vendo agora para frente uma diferença no tom profético de Jeremias, de restauração, de esperança, um tom anunciando algo maravilhoso que faria com o povo de Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, eu quero pensar introdutoriamente com vocês sobre o nosso tema, o tempo novo anunciado por Deus. Muitas vezes as pessoas nos procuram ou nós ouvimos sobre o tempo novo que alguém está vivendo, e nas várias áreas as pessoas dizem: eu estou vivendo um tempo novo, seja um tempo novo no relacionamento, seja um tempo novo no trabalho, na carreira, no projeto de vida, ou num hábito de vida que eu passei a ter, que eu não tinha. Por isso as pessoas nos procuram ou falam sobre o tempo novo. Quando nós estamos analisando o tempo novo que Deus está anunciando, a gente vai perceber que esse tempo novo é um tempo que Deus está anunciando, que se difere de qualquer coisa que a gente pode compartilhar ou falar. Por quê? Porque às vezes, na vida da gente, o trabalho é novo, a casa é nova, o relacionamento é novo, mas ainda não é o novo de Deus para a vida da pessoa, para a minha vida ou para a vida de alguém. É diferente. Nós estamos pensando no novo que Deus está anunciando que faria. O capítulo 31, então, a gente pode resumir assim, isso nos ajuda, uma fala profética para o Reino do Norte, o que nós estávamos vendo anteriormente, só o Reino do Sul agora, como é um tempo de restauração, e nós já percebemos que agora não há mais Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá, há um reino único. No pensamento de Deus, na restauração, é a unidade dos dois reinos, que foram anteriormente divididos. Então nós temos uma palavra ao Reino do Norte, muitas vezes aparecendo a expressão Efraim, como uma das tribos do norte, se referindo ao Reino do Norte de Israel, e uma vez aparece Raquel, lá na frente nós vamos ver porquê, e depois do texto é dirigido, a palavra, melhor dizendo, profética é dirigida ao Reino do Sul, e depois aos dois reinos unidos. É isso que o capítulo 31 nos fala aqui. Então nós vamos descobrir como que é esse tempo anunciado por Deus, como que a gente pode caracterizar esse tempo aqui, como Jeremias está falando. Amém? Primeiro, então, o tempo anunciado por Deus é um tempo de novas possibilidades. Novas possibilidades. Porque nós devemos lembrar a situação caótica que o povo estava enfrentando no cativeiro, ou sendo levado para o cativeiro. Nós já estamos vendo esse sofrimento todo. Por isso, o tempo que Deus está anunciando, ele é um tempo de novas possibilidades. Um tempo onde o povo viveria novas situações em sua realidade de vida, como povo, como nação e como pessoas individualmente. Por isso o versículo 1 nos diz assim, acompanha aí, de 1 ao verso 5. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel.
eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Verso 4: eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos, uma espécie de sinos, né? E sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videira nas colinas de Samaria, então Reino do Norte. Videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Então note bem que o texto está dizendo naquele tempo. Está reconstruindo a história da ação de Deus no passado, no presente do povo e já olhando para o futuro aqui. O novo tempo anunciado por Deus é um tempo de novas possibilidades. Na cabeça de muita gente, eu penso, a reação daqueles que estão ali no sofrimento ou indo para o exílio é uma reação de dúvida, de preocupação em relação ao futuro. Talvez muitos deles estavam com seus olhos fechados em relação ao que aconteceria. Então Deus está anunciando um tempo novo de reconstrução, de novas possibilidades. Naquele tempo, então as novas possibilidades Deus estava anunciando. É esse tempo novo que Deus está colocando para o Reino do Norte nesse momento. E há uma declaração bonita aqui de amor de Deus, porque muitas vezes o povo deixou de entender a manifestação de Deus mesmo na disciplina, como ocorre conosco. Mas o texto nos diz: eu sempre os amei. Olha só, quer dizer que o amor de Deus não muda. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Uma declaração de amor de Deus para com o seu povo. Amém, irmãos? Olha que bonito. A NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, você pode acompanhar ali: o povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Meu amor é eterno. O povo de Deus podia olhar para frente, novas expectativas, novas possibilidades, porque eles estavam debaixo do amor de Deus. E em Deus e no amor de Deus nós temos novas expectativas, nós podemos olhar para frente com fé, como nós lemos no texto de Hebreus aqui. O verso 4 diz, apontando para esse momento aí de mudança, do novo de Deus: eu a edificarei mais uma vez. Eu a edificarei mais uma vez. De tantas formas, de tantas maneiras, Deus já tinha trabalhado no passado com o seu povo. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel. Você será reconstruída. Então, Israel seria edificada e reconstruída. E haveria dignidade para o povo, aquele povo que foi para o exílio também. Foi para o exílio pela Síria. O Reino do Norte sofreu um exílio. O Reino do Sul também, com o poder babilônico. Os dois reinos sofreram. Se dirigindo então ao Reino do Norte, eles dizem no verso 5: você plantará videira nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas. Mostrando esse novo de Deus, as novas possibilidades que estavam sendo anunciadas. O que aconteceria? A reconstrução. Então, Deus anuncia um tempo de novas possibilidades através do seu amor. Deus anuncia um tempo de novas possibilidades que retiraria o povo de uma condição de frustração, porque aqueles dois reinos, eles eram povo de Deus, Reino do Norte e Reino do Sul. Deus anuncia um novo tempo, novas possibilidades através de uma reconstrução que só Ele poderia fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Por isso, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Em Deus, nós temos novas possibilidades.
e novas oportunidades também nós podemos pensar, porque não existe nada impossível para Deus, nada impossível para Deus. Então, você deve abrir o seu coração e perceber e permitir que Deus trabalhe na sua vida, porque Ele tem um tempo novo para a sua vida e Ele pode fazer, Ele pode mudar. Então, repita comigo ali, vamos ver? Um tempo, vamos lá? Um tempo de novas possibilidades é o tempo anunciado por Deus. Então, se você está achando que não dá, que não vai, em Deus, novas possibilidades. O povo de Israel estava ouvindo aquilo, olha, não acabou, eu tenho um novo tempo, amém? Deus tem um tempo novo para a sua vida, abra o seu coração. Segundo, o tempo anunciado por Deus é também um tempo de novos sentimentos. Vamos ver então, a partir do verso 6 e 7 agora. Porque vai chegando o dia, olha só, olha o tom do texto, naquele dia, agora vai chegando o dia, em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, reino do norte. Venham, subamos a Sião, a presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Percebeu o tom de mudança? Vai ter um tempo, está chegando o dia, é o anúncio do tempo novo de Deus, tempo de novos sentimentos, porque era tristeza, era pavor, não paz, era perturbação. Agora o tempo é de louvor, é de cantar de alegria, porque na presença de Deus as coisas mudam. Deus salvou o seu povo, diz o final, o remanescente de Israel. Mas o verso 12 e 13 também nos diz, olha só, veja quantas vezes em sua Bíblia aparece a palavra alegria. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas, olha só, serão como um jardim bem regado, não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo, mais uma vez, alegria em vez de tristeza. Mudou tudo. Se você leu, você precisa ler o livro de Lamentações para entender um pouco mais isso, que mostra lá que aquela alegria da cidade de Israel tinha passado, que todo aquele louvor da cidade tinha acabado, e agora diz isso, está chegando o dia que haverá alegria e louvor. 12 e 13, alegria, alegria, alegria. Na minha versão aqui, 4 vezes a palavra alegria, júbilo, não haverá mais tristeza, novos sentimentos. O tempo novo anunciado por Deus é um tempo de novos sentimentos, novas sensações. Vai mudar a coisa. Deus transformaria o lamento em júbilo, a tristeza em alegria. Esse é o tempo anunciado por Deus. Nós estamos vivendo na presença de Deus. Nós não podemos achar que todo dia nós vamos estar sorrindo, não é isso. Mas estar na presença de Deus é mesmo um tempo de alegria, de regozijo. Estar em sintonia com Deus é viver tudo isso. Nós vivemos isso na presença de Deus. Novos sentimentos, nessa reconstrução maior de Deus, tinha a mudança do interior. Eles estavam vivendo tristeza, pavor, agora era alegria, era consolo de Deus. É isso que Deus estava anunciando ao seu povo, porque nós já ouvimos, o seu amor estava de pé. Deus nos ama, e Ele ia promover essa mudança. E junto com isso a gente percebe que o povo viveria uma nova experiência de adoração. Deus transformaria o lamento em júbilo, a tristeza em alegria. O texto vai dizer isso aqui, vai ter alegria.
ficarão radiantes de alegria, reconhecendo o que Deus havia feito. Por isso que o anúncio é como que já tivesse acontecido, é certo, é o tempo de Deus, um novo tempo, um tempo de novos sentimentos. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu creio que Deus pode fazer essa mudança no seu coração, mudar o seu sentimento, transformar a sua vida, revelar uma nova realidade, levar você a experimentar uma nova realidade. Então vamos repetir a frase que vai aparecer ali para a gente guardar. Vamos lá? Um tempo de novos sentimentos é o novo tempo anunciado por Deus. Deus não anuncia desgraça, Deus não anuncia o pavor. Ele anuncia outra coisa, Ele promove em nosso coração outros sentimentos. Na presença de Deus é outro tom, é outra coisa. Só Deus pode fazer isso. Nada que você possa fazer pode levar você a esse nível que Ele estava anunciando aqui. E o povo de Deus precisava ver isso, e nós precisamos entender isso em nosso coração, amém? Terceiro, o novo tempo anunciado por Deus é um tempo de novo cuidado, não que Deus tinha deixado o povo, mas esse momento de reconstrução, de restauração, que é a temática do 30 e 31 dos capítulos, mostra um cuidado especial de Deus. Olhe só o verso 8, vejam, eu os trarei da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra, aonde vocês estiverem, eu vou trazer vocês de volta, é isso. Entre eles estarão o cego, o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Verso 9, voltarão com choro, olha só, mas eu os conduzirei em meio às consolações, eu os conduzirei a corrente de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim. Pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho, a tribo de Efraim. Ouça a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes, aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Então olhe só que riqueza nós temos aqui, meus irmãos, nas expressões: trarei, reunirei, conduzirei, e diz mais, vigiará o seu rebanho, uma figura do pastor. Você que conhece o Salmo 23, nós podemos enxergar aqui o cuidado de Deus, como um pastor que cuida de suas ovelhas. O tempo, portanto, anunciado por Deus, é um tempo especial de cuidado. Um tempo que Ele se revelaria de uma forma especial, como Deus amoroso, um cuidado abrangente, que envolve todo mundo, o cego, o aleijado, grávida, vai atingir todos do seu povo. Nas várias circunstâncias de cada um, esse cuidado de Deus chegaria, é o que o texto está dizendo. O verso 9 diz, eu os conduzirei a correntes de água por um caminho plano. Por isso, é um tempo que Deus está anunciando, um tempo especial de reunir o seu povo. O verso 14 ao 16 termina essa ideia do cuidado especial, vejam só. Um tempo de prosperidade, não essa proclamada nos dias de hoje, uma prosperidade completa, não é? Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. O meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, verso 15, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro, é Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Olhe só, assim diz o Senhor, contenha o seu choro e suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, os filhos voltarão. Então, nós temos aqui essa expressão, como apareceu Efraim, simbolizando uma das tribos do Reino do Norte, das principais
tribos era a principal, e agora, para simbolizar o reino do norte, a palavra profética usa a palavra de Raquel, simbolizando o reino do norte. Por quê? Raquel é mãe de José e de Benjamim. Raquel, quando teve Benjamim, morreu, foi um momento de tristeza. E aí a palavra profética usa, e nós temos que entender isso, Efraim e Manassés eram filhos de José, e se tornaram duas tribos do povo de Deus, e o texto diz que Raquel chora por seus filhos. O texto está mostrando o sofrimento das nações do tribo do norte, porque Raquel aqui, ela representa as tribos do norte, como mãe de Efraim, e Efraim é uma das tribos do norte, para simbolizar, para mostrar o sofrimento que aconteceu, e diz: satisfarei, e agora eles estão chorando, mas devem conter o choro, pois o sofrimento será recompensado. Eu vou trazer todos os filhos, vou trazer da terra do inimigo. Essa é a ideia. Lá em Mateus capítulo 2, 18, só como referência, aparece assim: hoje se cumpriu essa palavra, quando Herodes manda matar todas as crianças, tentando encontrar Jesus. Então aqui há um sentido, e lá em Mateus há um outro sentido. O sentido primeiro, para demonstrar o choro das nações do reino do norte. Lá em Mateus, mostrar o pavor pela morte de vários bebês, e o autor, Mateus, diz: hoje se cumpre essa palavra de Jeremias, e pega o texto para essa ideia. Mas o que mais nós devemos ressaltar aqui é o cuidado de Deus nesse novo tempo. As palavras satisfarei, contenha o choro, o sofrimento será recompensado, porque nós sabemos que o reino do norte foi para um cativeiro assírio, e o reino do sul para o cativeiro babilônico. Agora Deus está dizendo, nesse novo momento Ele vai reunir todo mundo. É um tempo de cuidado de Deus. É bom sempre a gente lembrar que Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus filhos, amém? Deus cuida de você, e Deus está cuidando de cada um de nós, amém? Então vamos ler lá, para a gente gravar. Um tempo de novo cuidado é o novo tempo anunciado por Deus. Então abra o seu coração e creia que Deus está cuidando da sua vida, e vai cuidar, porque Ele te ama. 4, um novo tempo anunciado por Deus também é um tempo de nova esperança. Nova esperança, com Deus é tudo novo, meus irmãos, amém? É tudo novo. Verso 17, vamos ver, fica firme aí. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Vamos repetir essa primeira parte? Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Por que nós estamos vendo isso? Porque a promessa é de reconstrução da nação como uma só. Vai voltar. Eu vou mover tudo, vai voltar, nova esperança. Eu queria que você decorasse isso então. Há esperança para o seu futuro. Diga, há esperança. Agora diga para quem está do seu lado: há esperança para o seu futuro. De repente você está aí achando que não há esperança. Não há esperança para a sua casa, para os seus filhos, alguma luta para a sua família. Há sempre esperança. Amém? Com Deus sempre há esperança. Há uma canção que diz: com Deus nada impossível é. O sol, a lua, tudo ao seu comando estão. Amém? Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Aquele povo sofrido ou em sofrimento precisava ouvir isso, que esse novo tempo de Deus, tempo de nova esperança, ou de renovar a esperança. A esperança, olhar para frente. Nós já aprendemos que na Bíblia a esperança não está dentro das nossas possibilidades. Eu faço, então eu espero. Eu trabalho muito, eu compro alguma coisa. Depende de mim. Não é isso. A esperança é diferente bíblica, sobretudo no Novo Testamento, que a gente tem uma evolução, do tema, é sempre daquilo que Deus pode fazer e faz, na mão dEle, não naquilo que eu posso fazer, naquilo que Deus pode fazer. E a palavra é: por isso a esperança para o seu futuro.
O tempo novo anunciado por Deus é um tempo de esperança. Então essa palavra vem, meus irmãos, para um grupo de pessoas que tinham perdido a esperança, tristeza, incerteza. Talvez você esteja aqui, seja até membro dessa igreja, você perdeu a esperança. Não estou acreditando mais, pastor, que a coisa vai na minha vida, em minha vida. E às vezes, Deus usa essa palavra para mexer com a gente entender que vai, que pode ir. Não como oba-oba, mas como compromisso com Deus. É Ele que está falando. E eu posso crer em Deus. O que você está pensando em relação ao seu futuro? Eu imagino tantas coisas que se passavam na cabeça do povo de Deus nesse momento, e eles agora recebem essa palavra de esperança. Agora o verso 21, ele é fantástico. Capítulo 31, 21 e 22, olhe só. Marque aí na sua Bíblia. A certeza, a coisa vai acontecer. Coloque marcos e ponha sinais. Não é o irmão Marcos, está lá em cima não. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo, olha o novo aí. Nessa terra, uma mulher abraça um guerreiro. Aí a gente tem a NVT, eu coloquei essa nova outra tradução para a gente entender melhor o texto. Ponha sinais na estrada, coloque postes e indicadores. Preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha Israel. Volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, ó minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. Então, aqui no hebraico, esse finalzinho aí, Israel abraçará seu Deus, é a ideia de uma mulher que cercava um homem, não é? Há várias explicações para esse texto, até que seria um provérbio que foi perdido o entendimento, mas o melhor que a gente chega é a aproximação, a mulher sendo a aproximação do povo de Deus, abraçando Deus, ou chegando perto de Deus. Mas o mais importante é isso, vocês estão indo, mas a certeza de voltar, então marque o caminho, porque vocês vão voltar. É isso que Deus estava falando. Ponha sinais nas estradas, marcos. Vocês estão indo, mas vocês vão voltar, porque eu vou trazer. Então, aquele tempo anunciado por Deus seria um tempo de retorno, de regressar, de retornar à vida. Então, a ideia aqui, eles deveriam marcar o caminho e para que a marcação os ajudassem a voltar, porque o retorno era certo. Tanto é que no verso 21 aparece 2 vezes a palavra volte. Ponha sinais indicadores. É um tempo de Deus, que Deus está anunciando aqui. É um tempo de nova esperança. Nova esperança. Eu não sei como está a sua vida hoje. Esse texto se aplica primeiro naquele contexto, mas também fala ao nosso coração. Porque Deus, o tempo de Deus para a nossa vida é sempre um tempo de nova esperança, ou de renovar a esperança. E nós devemos ouvir a voz de Deus, amém? Vamos repetir lá? Um tempo de nova esperança é o tempo, novo tempo, anunciado por Deus. Um tempo de nova esperança é o novo tempo anunciado por Deus. Então, se você perdeu a esperança, em Deus você pode ter nova esperança. Nós não podemos, muitas vezes, ter nova esperança no novo governo, seja estadual, municipal, federal. A gente cria expectativa, a gente quer que melhore. Mas o novo tempo e a nova esperança só em Deus. Amém? Nós podemos, descansando no poder de Deus, confiando nele, nós podemos ter esperança. 5. O novo tempo anunciado por Deus é também um tempo de nova consciência. Nova, é tudo novo. Nova consciência. Nós já percebemos que muito do Evangelho nós encontramos em Jeremias, por incrível que pareça, porque a revelação de Deus é gradativa, ela vai colocando algo novo e vai tendo assimilação e vai colocando, por isso Jesus chega no tempo certo, onde todos os processos já haviam acontecido. Mas aqui nós temos uma nova consciência. Verso 18, olha só. É o novo tempo anunciado por Deus. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado.
e fui disciplinado. O tema disciplina é muito claro no livro de Jeremias, tanto para o reino do norte como no reino do sul. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. 19. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, olha que declaração bonita, irmãos. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Que coisa bonita de Deus, de ouvir isso. Palavras de Deus para Efraim, que simboliza aqui o reino do norte. E mostra que Efraim, embora se queixando, chega a um novo estágio espiritual de arrependimento. Depois de que me desviei, eu me arrependi, eu entendi, eu bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. O reconhecimento, aquela nova consciência, então, de que o que Deus tinha feito de disciplina, Deus fez e precisava fazer, e o reconhecimento da falha, do próprio pecado, do próprio desvio, e do reconhecimento até do desvio mesmo, e, consequentemente, ali o arrependimento. Então, note bem que há uma nova consciência, uma nova percepção daquilo que Deus estava fazendo. Quando a gente cresce em Deus, isso acontece na maioria das vezes, e em vários momentos. Deus vai trazendo, vai acrescentando a maturidade, uma nova consciência, uma nova visão, mais maturidade, e aquelas coisas que a gente não estava entendendo, a gente passa a entender. E muito da disciplina de Deus nesse tempo eles não estavam entendendo. O texto diz aqui: tu me disciplinaste como um bezerro indomado. Olha só. Mas eu reconheço que me desviei, eu me arrependi, me humilhei. Então, Efraim, reino do norte, há um amadurecimento e uma nova percepção, e nós usamos a palavra nova consciência. Mas não só nisso, o texto vai nos dizer algo novo aqui. O verso 29 e 30, olha só, que tem o seu paralelo em Ezequiel, capítulo 18, de 1 a 4. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Então, o que a gente percebe aqui, que nesse novo período anunciado por Deus, é um período de responsabilidade individual. Os exilados que foram levados para o cativeiro podiam dizer assim, ou as novas gerações no cativeiro: nós estamos aqui porque nossos pais fizeram isso. Nós não somos culpados. E nós sofremos. E agora o texto diz aqui, agora vai mudar o ditado. Os pais comeram uvas verdes, isso foi falado. Os dentes dos filhos embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão nessa figura. A responsabilidade, um novo caminho, uma nova postura diante de Deus, a responsabilidade individual diante de Deus. E isso é evangelho. Nós aprendemos no evangelho isso. A responsabilidade de cada um, a consciência que nós temos no evangelho do reino de Deus, anunciado por Jesus. A responsabilidade pessoal, a consciência nova de quem conhece a Jesus. Essa é a consciência nova do evangelho. Uma nova compreensão deveria ser assimilada pelo povo. Neste novo momento, seria nova assimilação, nova consciência, nova compreensão. Portanto, seria um novo estágio que o povo seria levado para um novo estágio de compreensão, um tempo de amadurecimento espiritual. É isso que o texto está demonstrando. Um tempo de nova consciência. O povo viveria esse novo tempo.
Então é importante a gente lembrar, nem sempre fica muito claro no Antigo Testamento, que na revelação de Deus, que é progressiva, Deus se revela, acrescenta algo que naquele momento o povo não sabia, não estava experimentando, é assimilado, depois acrescenta mais um pouco, ele vai acrescentando, até chegar a Jesus. No tempo certo, a revelação maior que é Jesus, ela surge, e ele se manifesta como Filho de Deus. É um novo estágio. Para nós hoje, meus irmãos, nós devemos entender é que Deus quer nos levar para esse novo estágio de compreensão. Nós já temos toda a palavra de Deus. Às vezes nós vivemos no ambiente do novo, no ambiente do Evangelho, mas com uma consciência velha. Não uma consciência nova, trazida por Deus e por Cristo, no novo tempo da nova aliança. É tudo novo. É antiga aliança, é nova aliança, agora é nova aliança. Leia o livro de Hebreus. Então é nova consciência. Nós precisamos, e Deus quer nos levar a essa nova consciência, a um estágio a mais, uma progressão na nossa espiritualidade, uma visão mais madura das coisas de Deus, que Deus estava trazendo para o povo e quer trazer para mim e para você. Por isso que a caminhada da fé é um processo de crescimento, não de estagnação, muito menos de descida. Mas há a possibilidade da estagnação e da descida quando eu não compreendo tudo isso que Deus está fazendo. Eu preciso compreender, e aí a riqueza da palavra de Deus, amém? Vamos repetir lá? Vamos juntos? Um tempo de nova consciência é o novo tempo anunciado por Deus. Que você possa viver esse novo tempo nessa dimensão também. 6. O novo tempo anunciado por Deus é também um tempo de nova restauração, reconstrução. Todo o capítulo fala sobre isso, mas aqui nós temos mais, de forma objetiva, aparece essa ideia. Verso 23, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá, em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Verso 25: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, diz o Jeremias agora, você tem que entender a dinâmica, a palavra, na boca de Jeremias é a palavra de Deus, mas às vezes há pronunciamentos do próprio Jeremias naquela experiência. E o verso 26 diz: então acordei e olhei em redor, meu sono tinha sido agradável. Alguns estudiosos dizem que a revelação foi tão bonita do que Deus mostrou para ele em sonho, uma possibilidade de interpretação, que quando ele acordou ele ficou feliz. Já viveu isso? Você sonha aquele sonho maravilhoso, abençoado, uma coisa que você viu, aconteceu, experimentou em sonho ali, aí você acorda satisfeito. O contrário também é verdade, aquele sonho pavoroso, você acorda, meu Deus, né? O que é isso? Mas aqui Jeremias está assim: olha só que coisa maravilhosa, eu acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido agradável, porque eu fiquei aqui extasiado com tudo que eu vi, que Deus me mostrou, que era essa possibilidade também, dessa forma que Deus fazia algumas vezes. Por isso, meus irmãos, esse tempo anunciado por Deus é um tempo de nova restauração, de restauração completa. O texto no verso 25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Quantas vezes nós precisamos ouvir essa palavra? O Deus que vai restaurar, porque o nosso Deus não é um Deus de demolir, é um Deus de restaurar, de mudar, trabalhar. Ele pega o barro, nós já vimos isso, Jeremias 18, não é? É o Deus que restaura. A restauração trazida por Deus, fica muito claro aqui, viria unificar, essa ideia já apareceu no 30, capítulo 30, o povo de Israel e Judá. Verso 27 e 28 diz assim, olha só: virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel, reino do norte, na comunidade de Judá, reino do sul, homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça,
também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Muitas vezes na visão hebraica tem termos fortes que em nossa cultura ocidental a gente estranha, mas para eles era normal. Essa diferença, não é? O professor Luiz Saião diz até um café com leite, né, que você mistura, assim, não dá pra, depois você bota café com leite, não dá para separar. As ideias caminham muito juntas, entrelaçadas aqui, então essas expressões fortes, comum. Então essas expressões fortes aparecem não só aqui no livro de Jeremias, que no texto do Antigo Testamento. Por exemplo, assim como eu vigiei, quer dizer, eu cumpri para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça. Olha só, parece estranho para nós. Também vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Da mesma forma que eu disciplinei, eu vou agora reconstruir, vou fazer a coisa acontecer. É o tempo de restauração para vocês. É isso que o texto está anunciando aqui. Por isso nós temos que pensar, muita gente pensa numa visão mais ocidental, num texto que é uma visão mais oriental. Eu preciso saber, então, como aquele povo pensava para entender e para chegar mais próximo daquilo que seria, senão fica muito confuso, nebuloso para a gente, que a gente vai estranhar comumente o que está sendo dito ali. O verso 35 diz assim, olha só, para fechar essa ideia da reconstrução, da restauração. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Agora, olha só, o que Deus está falando aqui é que as leis físicas, as leis da natureza, que coordenam a natureza, não podem ser alteradas. Por isso que, se você sobe num edifício muito alto, eu vou testar Deus, vou pular aqui, você vai ser puxado para baixo. A gente não cai, a gente pensa que a gente cai, nós somos puxados para baixo. Os objetos e pessoas são puxadas pela gravidade. Então, se eu subir num lugar bem alto, pular, eu vou ser puxado. Porque eu não posso flutuar, porque existem leis, não é? Que governam o mundo. A gente tem que pensar nisso. Agora Deus está falando, como eu fiz o sol para brilhar, a lua, as estrelas, olha só o que ele diz. As ondas, meu nome é o Senhor dos Exércitos, 36 diz, somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha só, meus irmãos, Israel existe até hoje. O poder babilônico acabou, a Síria acabou, o Egito passou, o Império Persa passou, os gregos também, todas as nações, Israel continua de pé, porque a palavra de Deus afirma isso, e sempre ficará como nação. Era uma promessa de existência de Israel, é isso que está dizendo aqui. Se tudo mudar, Deus está falando o seguinte, como nada disso pode mudar, Israel não vai deixar de ser um povo diante de mim, uma nação diante de mim para sempre. E ele termina, assim diz o Senhor. Aí de novo, se os céus em cima puderem ser medidos, os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Não dá para medir. A coisa é assim, o entendimento é esse. A coisa não pode ser mudada na criação. Se mudasse, eu podia deixar do meu compromisso com o meu povo. Se pudesse ser medidos os alicerces da terra, debaixo da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Israel. O que Deus está falando? É impossível de eu deixar o meu povo. Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? É impossível, o amor de Deus. O Deus que está falando naquele momento para aquele povo, está falando com a gente. Um Deus que cuida da gente, que quer restaurar a nossa vida. Eu não sei o que precisa ser restaurado, mas Deus pode restaurar, porque o tempo novo de Deus é um tempo de restauração. Vamos repetir lá? Um tempo de nova restauração é o novo tempo anunciado por... Então, se você quer que as coisas mudem, entregue a sua vida para Deus e creia no seu poder. Por último, o novo tempo anunciado por Deus também é um tempo de nova aliança. É tudo novo.
Como eu falei, nós temos pistas em Jeremias que nós encontramos no ministério de Jesus, no ministério de Paulo. Porque o Deus que se revelou a Jeremias é o mesmo que se revelou lá em Jesus, em Paulo, em Pedro. A coisa é bacana. Por isso que a Bíblia é uma coisa fora do comum, irmão. Vale a pena ler a Bíblia. Meu Deus do céu, vale a pena ler. Vamos ver aí. 31. Eu tenho que entender o que eu estou lendo, né? Olha só, 31. Estão chegando os dias, mais uma vez, há uma expectativa, você percebeu nisso? Há uma expectativa, naqueles dias, está chegando o dia, está chegando, é uma certeza, não tem dúvida. Chegando os dias, declara o Senhor, não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é Deus, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Lembra que da nova consciência? A nova consciência prepara para a nova aliança. Olha só, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei. Vamos ver que aliança é essa. Com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei em seus corações, serei o Deus deles, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31. Aí nós temos a referência, igualzinho, né? Ipsilíteres ali, em Hebreus 8, de 8 a 13. Você pega o texto que eu acabei de ler, ele está lá no capítulo 8. O autor aos Hebreus usa no contexto da nova aliança. Mas vamos parar um pouquinho aqui. Deus está falando que tinha feito uma aliança com o povo, quando os tirou do Egito, e o povo quebrou essa aliança. Nós lembramos que houve as palavras, as leis, escritas na pedra, revelada por Deus. Agora Deus está falando que nessa nova aliança, a lei vai ser colocada no coração. Isso é evangelho. Por isso que o autor aos Hebreus usa esse texto e aplica naquele momento na frente. Ele está falando em algo novo, nova aliança. Uma nova aliança a gente aprende com Jesus. Quem vive hoje vive na nova aliança, entendendo o ministério de Jesus, a missão de Jesus, entendendo o projeto de Deus. Na nova aliança, a nova aliança permite um novo contato com Deus, por isso que é a nova consciência. A coisa evolui, é um novo contato, é coisa pessoal, é coisa do coração, e isso é muito lindo. Deus trabalha na vida de cada um. Deus estava mostrando esses sinais aqui já, como Ele trabalharia na vida do seu povo. Porém, a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Não vai ser mais na pedra, vai ser no coração. Muitas vezes a expressão, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Olhe só, meus irmãos, nós aprendemos que o novo tempo anunciado por Deus, que foi anunciado para aquele momento histórico, e é para nós hoje, é um novo tempo, é um tempo de nova aliança, de novo caminho, de novo aprendizado, de novas experiências, sobretudo com Jesus. Hebreus 10, vamos ver aí, olha o que diz Hebreus 10. Portanto, irmãos, nós temos que entender um pouquinho da antiga aliança para entender a nova, senão a coisa fica sem chão. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Qual é o lugar santíssimo? No tabernáculo era o terceiro compartimento, onde a presença de Deus era marcante, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, a glória de Deus estava ali, os querubins, o propiciatório, era aquele lugar maravilhoso da presença de Deus. E agora, na linguagem da nova aliança, é dito, temos plena confiança, não só uma pessoa, temos nós todos, plena confiança, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Antigamente o sumo sacerdote entrava com sangue de bodes e cabritos, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isso é nova aliança.
uma nova mentalidade, um novo relacionamento. Portanto, meus irmãos, a nova aliança anunciada por Deus possibilitou para o povo e possibilita para todo aquele que crê novas descobertas. Novas descobertas. As pessoas querem ter novas experiências. Não há maior experiência do que ter uma experiência com Jesus. Não há maior experiência e nada se compara a isso, essa descoberta de uma vida em Deus, de um coração transformado, é a nova aliança. A nova aliança anunciada por Deus possibilita uma nova história de vida. Quando o povo de Israel e de Judá, o regresso, começaria ali uma nova história, como aconteceu uma nova história. Quando Jesus entra em nosso coração, começa uma nova história. Tudo muda. A nova aliança anunciada por Deus vai trazer uma segurança nova também, uma nova percepção. A nova aliança anunciada por Deus vai abrir um caminho, como nós vimos no capítulo 30, de laços profundos com Deus. Não tem um atacado e varejo? Às vezes as pessoas querem viver, dá até uma boa pastoral, né? Uma espiritualidade por atacado. Mas está falando aqui é o varejo, é a coisa menor, aqui é mais, não é? A miudeza, né? Eu tenho uma experiência com Deus ali, são novos laços com Deus. Deus estava falando isso, a individualidade, a nova experiência espiritual, o novo relacionamento, além do coração, o entendimento, é novo, tudo novo. É isso que nós devemos entender. E aí, irmãos, do verso 38 ao 40, nós terminamos o capítulo 31. Mas o que diz o capítulo 40 no final, Jeremias 31, tem aí? O final diz: a cidade nunca mais será arrasada ou destruída, verso 40. Porque Deus estava fazendo uma nova aliança, naquele contexto, como Ele quer fazer conosco em Jesus. Eu caminho para o final contando uma história para você interessante, que eu sabia que ela seria útil, ela chegou o momento para ser útil. Um grande jogador de futebol, que eu não vou falar quem foi, mas dos grandes, de um grande time do Rio, amém, irmãos? Ele jogava um campeonato, não sei se era final, eu ouvi ele falando isso com seus próprios lábios. Houve um tempo que os jogadores entravam com aliança, com cordões. Há algum tempo atrás a FIFA proibiu para não machucar brinquinho, né, na orelha e tal, e isso podia machucar alguém. Mas naquele tempo que ele jogava, aquele cara fera, vestia a 10, ele entrou num jogão lá no final, ele estava com a aliança. E ele tentando fazer o melhor, lutando, ele arrasava, é fera o cara. E de repente, num dado momento do jogo, ele olhou para a mão dele e tinha perdido a aliança. Ele falou assim: agora eu não posso parar para procurar minha aliança, eu vou continuar jogando. E ele continuou jogando, terminou o jogo, ele tinha perdido a aliança, né? Ele chegou no grande estádio também do Rio de Janeiro, não vou falar qual é, e aí ele chamou toda aquela, naquele tempo do saudosismo, do futebol bonito, classe, não é? Ele chamou a rapaziada que arrumava no final do jogo, catando as coisas e tal, ele falou: olha, eu perdi a aliança, a minha aliança. Foi mais ou menos ali, naquele lugar ali. E aí especificou, e aquele grupo foi procurar, e procuraram bastante, não tinha essa iluminação que nós temos hoje dos campos de futebol, sobretudo depois da Copa do Mundo, né? Que houve uma melhora muito grande nos estádios. E você pensa bem como que era antigamente. Então eles procuraram com mais dificuldade, e eles, depois de muita insistência e cercando aqui na grama, procurando ali, encontraram a aliança. Foi levar a aliança para ele. E ele: olha, nós procuramos, deu trabalho, mas nós encontramos a aliança que trouxemos para você. Ele olhou: poxa, é minha aliança, estou feliz da vida. Obrigado por tudo, abraçou e seguiu. O que essa história nos ensina, meus irmãos? Que às vezes há duas situações da nossa vida, eu não sei qual é a sua situação, que às vezes você precisa encontrar a aliança com Deus, a nova aliança. Você não tem. E às vezes você perde a aliança. Alguma coisa aconteceu que você precisa renovar a aliança, ou encontrar a aliança de novo. Aqueles homens ajudaram aquele grande jogador a encontrar a aliança. Às vezes Deus usa pessoas especiais que nos ajudam a encontrar a aliança ou renovar a aliança. Amém? Deus usa pessoas. Às vezes sozinhos nós não vamos seguir.
Talvez você, meu irmão, na luta do dia a dia, no combate espiritual, aconteceu alguma coisa com você que você perdeu a aliança. Alguma ação, mesmo com boa vontade, perdeu a aliança. E aí Deus está falando com você, que quer que você renove a aliança, encontre a aliança de novo, e Deus usa pessoas para que você renove a sua aliança, encontre a aliança, e viva essa nova aliança com Deus, que Ele está propondo. Isso acontece, às vezes as circunstâncias são difíceis, a vida é difícil. Por isso nós temos dois grupos hoje aqui, pessoas que estão firmados na nova aliança. Então vou dizer três pessoas, três grupos. Pessoas que perderam a aliança e pessoas que precisam ter uma experiência com a nova aliança. Eu estou falando nova aliança com o Evangelho de Jesus, nova visão, novo conteúdo, nova forma de pensar, nova forma de viver. Deus pode fazer isso. O tempo anunciado por Deus também é um tempo de nova aliança, ou de renovação da aliança. Se você perdeu, você precisa renovar a aliança, e Deus está usando a palavra para que você pense e reflita dentro dos três grupos onde você está. Se você está na nova aliança, vivendo com seriedade o Evangelho, vivendo uma vida frutífera, continue, é o que Deus quer, é a palavra de incentivo de Deus. Se você perdeu a aliança, ou deixou o seu compromisso assumido no passado, você precisa renovar esse compromisso da nova aliança. Se você não teve ainda um compromisso, não entregou a sua vida a Cristo, esse Jesus quer mudar a sua vida, e você pode ter uma experiência com a nova aliança, em Deus e com Deus, através de Jesus. Agora olhe para mim aqui, as circunstâncias podem apontar para outra realidade, porque nós estamos falando de um novo tempo. Às vezes as circunstâncias dizem que nós não podemos experimentar nada do que vimos aqui nessa noite, de novo de Deus. Eu não posso. Deus está anunciando um tempo de novas possibilidades que Ele pode fazer, mas as circunstâncias podem apontar para outra realidade. Os inimigos da nossa vida, os homens, podem dizer outra coisa, que você nunca vai viver algo novo. Ou o inimigo número um da nossa alma, ele pode desviar você, tirar sua atenção, mas Deus está dizendo que Ele pode mudar, Ele pode fazer, Ele pode trazer o novo. Eu não posso, essa igreja não pode, mas Deus pode. Amém, irmãos? Um rapaz foi conversar com Jesus, ele era muito rico, jovem rico, de Mateus 19, 26, depois da exposição do Evangelho, Jesus falando com ele, e muita gente disse, é impossível isso, então, alguém entrar no reino de Deus? Jesus disse, não está aí no script, Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós estamos falando de salvação. Para Deus todas as coisas são possíveis. Nós começamos com o texto de Jeremias, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Nessa noite, meus irmãos, nós estamos anunciando um tempo novo de Deus, que Deus propôs como algo real, e aconteceu com a nação de Israel, com a nação de Judá, com o reino do norte, com o reino do sul. O tempo anunciado por Deus que nós vimos, ele é um tempo de novas possibilidades, novos sentimentos, novo cuidado, nova esperança, nova consciência, nova restauração, nova aliança. É tudo novo que Deus pode fazer, como nós vimos ali, é esse tempo anunciado por Deus. Ele pode fazer, e Ele fez com o seu povo, e Ele quer fazer em nossa vida nessa noite. Amém?